gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amigos, uma boa noite. Gostaria de nessa noite estar falando com você sobre intercessão. O nosso texto para meditação, Romanos 8, 26. Lá nós vemos o Espírito Santo intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. E Ele é o nosso maior exemplo de intercessão, porque Ele intercede por nós diante do Pai. Ele é o maior intercessor que nós temos, o maior pagador de preço no nosso lugar, que está conosco 24 horas. A palavra intercessão vem do latim, intercedere, ficar entre, que quer dizer sua raiz é entre, e cedere, passar, ir. Interceder é apelar a favor de alguém, é você orar a favor de alguém, é você pagar o preço por alguém, é você cobrir alguém com a sua oração, é você tomar a causa de alguém como se fosse sua, é você pagar o preço por alguém que às vezes você nem conhece, mas você só tem um pedido de alguém que pediu para você clamar e você começa a clamar por aquele problema. E a palavra hebraica para interceder no original significa ferir sobre e por extensão assediar com petições. Quando feito com certa insistência toma o sentido de intercessão. Intercessão é você orar com perseverança. A oração com perseverança se transforma numa intercessão. Intercessão é você interceder por alguém, você cobrir alguém, é você ficar responsável por alguém em oração, é você cobrir um obreiro que está numa obra de evangelização, é você cobrir um obreiro que está, um missionário, um evangelista que está trabalhando no reino e muitas das vezes com libertação, porque trabalhar sem um grupo de intercessão forte, trabalhando com libertação é loucura, porque na libertação nós enfrentamos o diabo cara a cara. Então nós precisamos de cobertura de oração, e cobertura, quem faz a cobertura de oração são os intercessores, são pessoas que têm compromisso de oração, são pessoas que não oram só de palavra, falam, eu vou orar e não oram. São pessoas que oram realmente, são pessoas que oram nas madrugadas, a todo momento que ele ora, ele lembra de você em oração, ele clama por você, ele entrega a tua vida para Deus e ele verdadeiramente está coberto. Você se sente o que? Coberto. E no grego significa entexis, significa pedido, petição, oração, intercessão. Então significa tudo isso no grego: pedido, petição, oração e intercessão, a oração com insistência. Alguns exemplos de intercessão no Velho Testamento: Jó 1:5, 42:8, quando ele está intercedendo, em Jó 1:5, intercedendo pelos filhos, quando ele chama os filhos para banquetear uns com os outros, e quando eles vão embora ele oferece sacrifícios e intercede pelos filhos, porque ele sente que algum deles possa ter pecado. E lá no 42:8 ele intercede por aqueles 3 amigos, ele fala, só vou aceitar a intercessão do meu servo Jó. O Salmo 20 também é um modelo de intercessão, 25:22, o Salmo 35:13, Isaías 6:25, 26 e 37, Jeremias 10:13, 14:7 a seguir, Ezequiel 9:8, 11:13, Daniel 9:16 e 19. Nós vemos o que? Daniel, um dos grandes homens de oração, inclusive ele é contado nos heróis da fé, num patamar superior aos outros, ele, Jó e Noé. E nós podemos compreender que no modelo de oração de Daniel, ele clama pelo povo de Israel, ele intercede pelo povo de Israel, pelo pecado do povo de Israel. Abraão, Moisés e Samuel eram homens de oração, eles intercediam pelo povo. Moisés intercede a ponto de dizer, Senhor, se o Senhor for para destruir esse povo que o Senhor tirou lá do Egito, risca o meu nome do livro que o Senhor escreveu. É um verdadeiro intercessor. No Novo Testamento nós vemos o que? Intercessão por inimigos, orando pelos nossos inimigos. A Bíblia manda nós orar, sermos intercessores, orar por aquelas pessoas que não gostam de nós por algum motivo. Esse é o preço que nós temos que pagar. O intercessor é um ato resultante da prática da lei do amor. Visto que
todos os seres humanos são carentes e deveríamos preocupar-se com a satisfação dessas necessidades, sobretudo quando essas necessidades são espirituais. Nós temos que pagar o preço por aqueles que estão fazendo. Às vezes nós não podemos ir, mas nós podemos interceder, nós podemos clamar, nós podemos estarmos na brecha, nós podemos estar na torre de vigília por alguém que está no campo de batalha, na batalha espiritual, e se não tiver uma cobertura efetiva de oração, fatalmente vai sucumbir. Se não tiver intercessores na retaguarda, clamando e orando, verdadeiramente os intercessores são aqueles que estão na casa de máquinas, são aqueles que trabalham em oculto. Ninguém vê o trabalho do intercessor, mas é o trabalho mais forte que existe dentro da obra do Senhor. Se não houver intercessão, não há crescimento. Se não houver intercessão, não há segurança, não há confiança. Nós precisamos de intercessores de qualidade, pessoas comprometidas com a oração. Nós sabemos que as pessoas gostam de todos os dons, dom de línguas, dom de profecia, mas dom de intercessão ninguém quer, porque é algo que não tem visibilidade, as pessoas não veem. E as pessoas, infelizmente, até na área espiritual, na área do trabalho da obra de Deus, todas as pessoas querem visibilidade, querem que as pessoas vejam o que elas estão fazendo. A intercessão é a confissão de nossas necessidades e de que dependemos de Deus. Algumas vezes precisamos da intervenção divina direta em nosso favor. Sempre precisamos do divino auxílio no tocante às nossas necessidades, sejam das físicas ou espirituais, a fim de que também possamos cumprir como é devido a missão de cada um de nós neste mundo. Nós precisamos compreender, meu amado, a verdadeira força do intercessor, a verdadeira intimidade que o intercessor adquire com o Senhor. Nós precisamos verdadeiramente compreender a nossa função no reino e na obra de Deus. A intercessão, eu olho para a intercessão como um dom, o dom de interceder, porque verdadeiramente, meu amado, você pagar preço por alguém, só faz isso quem tem um amor acima da média, só faz isso quem ama com um amor muito forte. O Espírito Santo precisa realmente estar arraigado na vida da pessoa, para a pessoa pagar o preço em oração. Eu verdadeiramente creio que o verdadeiro intercessor é aquele que está na brecha, ele nunca perde a visão de Deus. Na família divina, o Filho de Deus intercede pelos filhos de Deus, o Espírito Santo intercede pelos filhos de Deus, e espera-se que estes últimos intercedam uns pelos outros. É a nossa função como servos de Deus, que dizemos que somos. Nós temos que interceder uns pelos outros. É a nossa função, é o nosso dever, é o nosso comissionamento na obra de Deus. Nós precisamos compreender o valor do intercessor, o valor da intercessão. A nossa intercessão tem muita eficácia diante de Deus. Deus ouve o clamor do intercessor. É por isso que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós precisamos compreender, meu amado, que quando nós estamos intercedendo, nós estamos gemendo pelo problema de pessoas, pela causa de pessoas, pela situação que pessoas estão atravessando. A oração intercessória nos é ordenada lá em 1 Timóteo 2:1, Tiago 5, 14, 16, nós precisamos compreender que nos ordenada porque ordenada pelo Senhor. Nós precisamos ser os intercessores uns dos outros. Nós precisamos pagar o preço por aqueles que estão fazendo. Se nós não podemos ir, nós podemos pagar o preço por quem está fazendo, por todos os homens. 1 Timóteo 2:1, nós temos que interceder por todos. Pelas nossas autoridades, 1 Timóteo 2:3, nós temos que orar pelas nossas autoridades. Pelas autoridades eclesiásticas, pelas autoridades civis, nós precisamos orar pelas nossas autoridades, pelos ministros do Evangelho. Nós precisamos orar segundo a Coríntios 1:11, Filemon 1:29, pela igreja como um todo. Salmo 122:6. Por todos os santos, Efésios 6:18, nós temos que orar por todos, pelos patrões, Gênesis 24:12, 14, nós precisamos orar por todos, indistintamente, meu amado, é a nossa função como intercessor. Nós precisamos pagar o preço. Se você não é,
Busque em Deus, busque esse dom, é um dom maravilhoso de intercessor, de pagar o preço por alguém, de pagar o preço pela obra do Senhor, para que ela caminhe, para que ela avance, para que ela ande. Eu gostaria de te agradecer e deixar com você nessa noite, se torne um intercessor, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor, que eu te peço agradecido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.